Olá, bom dia, tudo bem? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje, quinta-feira, 29 de maio, vamos estudar aqui o tema para que se conheça a tua salvação. Antes, porém, gostaria de mostrar para vocês aqui a minha lição do próximo trimestre. E a gente vai estudar aqui a lição com o título O Livro de Êxodo. Então a gente vai estudar o livro do Êxodo, né? A gente está vendo aqui também o santuário, a manifestação de Deus ali, né? Lógico, uma ilustração. Essa lição vai começar em julho. Então não perca tempo, peça já a sua lição para que chegue a tempo, para que você possa também, juntamente conosco estar estudando e aprendendo mais a respeito da palavra de Deus e do plano da salvação, tá? Por falar em plano da salvação, eu vou ler aqui, já que a gente está estudando essa semana no Salmos, parte 2, eu vou ler um salmo, mas antes de eu ler esse salmo, eu quero falar para vocês a respeito do plano da salvação. Só um pequeno comentário. Um amigo me perguntou assim, por que o povo de Israel foi o povo escolhido? E eu disse para ele, se não fosse o povo de Israel, seria um outro povo. E nós questionaríamos por que esse povo foi o povo escolhido, né? Enfim, por que Deus escolhe um povo ou escolheu um povo? Porque Ele quer usar a humanidade no seu plano da salvação, de salvar outras pessoas. Ele quer, pela experiência da salvação de alguns também, levar a salvação a outras pessoas. E esse foi o plano escolhido por Deus. Ele poderia muito bem, por meio dos anjos, mesmo anunciar o plano da salvação, mas ele escolheu assim, né? Então, assim será. E nesse pensamento, nós podemos lembrar do verso 14 do capítulo 24 de Mateus, que diz: E será pregado este evangelho para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o evangelho será pregado para todas as nações, para que venha o fim. Em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, que também é um texto que a gente tem lido muito essa semana, que diz: Teme a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. E depois diz: Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber do seu vinho a todas as nações. E no fim ali, a partir do verso 9, diz: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então aqui essas três mensagens angélicas vêm falando a respeito da urgência que temos de pregar o evangelho a todas as nações, para que todos tenham a oportunidade de salvação, tá? Então, nesse pensamento de pregação do evangelho, de salvação da humanidade, de sermos escolhidos por Deus para levar o evangelho às pessoas, agora eu vou ler o Salmo 67. Eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. Seja Deus grandioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então aqui o salmista, ele pede primeiro para que Deus seja gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto,
para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A gente lê ali o Antigo Testamento, o 1 Reis, o início de tudo ali, naquela parte dos patriarcas, depois dos reis, e a gente percebe como tinha guerras, como as nações lutavam contra, né, entre si e tal, e Deus abençoando o povo de Israel, tal, enfim. E a gente poderia pensar assim, mas Deus seria exclusivista? Deus escolheu o povo de Israel para salvação e os demais não? Os demais não seriam salvos? Na verdade, não é isso. Se você estudar com atenção, você vai perceber, como já dito no início, que o povo de Israel foi escolhido como os responsáveis em levar a salvação a todas as nações. A própria Bíblia diz que o povo de Israel não era um povo mais numeroso, não era um povo mais santo, né? Mas não era. Deus escolheu aquele povo e queria usá-lo na pregação do Evangelho a todas as nações, para que, pelas bênçãos também recebidas por eles, todos os povos viessem também ao povo de Israel, conhecessem o Deus de Israel e, dessa forma, fossem também abençoados pelo Deus de Israel e de todo o universo. O Deus não é só de Israel, o Deus é de todos nós. E aqui no comentário da lição, aqui inclusive no início do comentário, diz que alguns engenheiros de Massachusetts conseguiram construir um revestimento preto, mas tão preto, que ele absorve cerca de quase 100% da luz que entra em contato, né? A coisa fica ali praticamente invisível, né? Ele absorve 99,995% de toda a luz que vai até aquela substância. E a gente sabe que tudo que nós vemos é reflexo da luz, né? Então, se eu vejo essa caneta aqui, é porque a luz reflete nela e volta para mim. Se a luz não refletisse na caneta, eu não enxergaria a caneta, né? Ficaria uma coisa preta aqui, né? Esquisita. Assim, tudo que nós enxergamos é porque a luz reflete, certo? Então, essa substância, ela é criada ali em Massachusetts, ela absorve a luz não é refletida. E aqui no comentário da lição vem falando que muitas vezes nós, como os representantes de Cristo aqui na Terra, parece que a gente está preparando para uma viagem ali alegres na nave ou em qualquer outro veículo, e que tem um povo ali na área de embarque que está desconfortável, não sabe direito como é que vai ser essa viagem, e nós estamos dentro da nave. Ou seja, a gente está recebendo a luz de Cristo, só que a luz de Cristo em nossas vidas não está refletindo para essas pessoas com clareza, né? Então, a gente precisa ser diferente do povo de Israel. A gente precisa deixar que a luz de Cristo reflita em nós, para que todas as pessoas percebam, aceitem o plano da salvação também e se voltem para Cristo. Deus quer nos usar no plano da salvação de outras pessoas. E para isso nós precisamos deixar Cristo refletir em nós. E como diz inclusive no vídeo do pastor Gilson Brito hoje de manhã, que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, né? Então nós precisamos ter, de fato, Deus em nossos corações, para que esses frutos do Espírito transpareçam em nós e dessa forma o plano da salvação também chegue às pessoas ao nosso redor, né? Assim, é fato e é claro que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. O fato de eu conhecer a palavra de Deus, saber aqui os significados, as profecias, conhecer as parábolas, ler a Bíblia toda, do início ao fim, isso aí não vai garantir a minha salvação. O que garante a minha salvação é a minha aceitação de Cristo como meu Salvador. E essa aceitação vai refletir em mim, de fato, o amor de Deus por mim e também pelo próximo, tá? Então, que você também aceite o plano da salvação em sua vida,
que você adquira também a sua lição para o próximo trimestre, para você também estar aí fortalecendo a sua fé no estudo da palavra de Deus e no melhor entendimento do plano de Deus para a nossa salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por tua graça e bondade, pelo teu perdão. Te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença. Te agradecemos também porque, assim como o Senhor escolhe nos salvar, o Senhor também nos escolhe que sejamos peças fundamentais no plano da salvação de outros. Que o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito permaneça em nós, para que possamos refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Dá-nos a tua paz, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus e até o próximo estudo.